Amigos, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Que tenhamos um dia abençoado, harmonioso, com as paz do nosso querido Mestre Jesus. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, para que todos possam observar e a gente possa discutir sobre esse assunto, muito importante para todos nós. Nós estamos no nosso planeta há muito tempo, milhares de anos, né, da espécie Homo sapiens sapiens, dezenas de milhares de anos. E desde que a humanidade começou a se organizar minimamente, houve a necessidade de instituir leis para regrar o funcionamento da comunidade, da sociedade. Saber o que é possível fazer, o que não é possível, quais são as sanções, as punições, caso algum daqueles regramentos fossem desrespeitados. Muitas dessas leis iniciais eram transmitidas oralmente, porque a escrita ainda não estava desenvolvida, disseminada na sociedade. Ela só foi inventada muito tempo depois, né, do surgimento do ser humano na Terra, e mesmo assim, somente poucas pessoas tinham acesso à escrita, a esse conhecimento. E nós vamos encontrar, então, na origem dos códigos humanos, a chamada Lei de Talião, que do latim quer dizer lex talionis, né? Talionis quer dizer tal qual, igual, equivalente, idêntico, onde se previa que a pessoa que errasse, que cometesse algo contrário à lei, ela receberia uma punição tal qual aquilo que ela havia feito. Por exemplo, se alguém construísse uma casa e essa casa caísse, a pessoa deveria ter sua casa derrubada. Se ela tirava a vida do filho de alguém, essa pessoa também deveria pagar com a própria vida ou ter o seu filho, né, executado. Uma lei, obviamente, muito dura, né, muito cruel, né, muito incipiente, mas para aquela época, para aquele povo, extremamente necessária. E essa lei, inicialmente, né, transmitida de forma oral, ela posteriormente, né, também conhecida como olho por olho, dente por dente, posteriormente ela foi transformada no código, nós chamamos Código de Hammurabi. Hammurabi foi um governante importante da Babilônia, no século XVIII a.C., lá na região da Mesopotâmia, que fica ali entre os rios Tigres e Eufrates, na região que hoje nós conhecemos como Iraque e também um pedaço da Síria. Então, naquela região que viveu Hammurabi, e ele naturalmente conhecia aqueles códigos orais existentes e resolveu por registrá-los de forma escrita em pedra. Era uma pedra onde as informações, as leis eram dispostas em colunas, em torno de 282 leis, e uma dessas pedras, né, restantes, ela está exposta no Museu do Louvre, lá em Paris, que tem mais ou menos 2,5 metros de altura. Então, a gente vai encontrar, então, no Código da Hammurabi, bem antes de Moisés, lá da Bíblia, nós vamos encontrar Hammurabi, então, registrando essas leis, baseadas na lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. E, naturalmente, que Moisés, que foi ali uma pessoa, um hebreu, criado como um príncipe egípcio, que recebeu toda uma educação formal, primorosa, disponível à época, porque era como se fosse um irmão do herdeiro do herdeiro do faraó. Então Moisés naturalmente teve contato com esse código do Hammurabi, com essa lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Posteriormente, né, a história registra, né, pelo menos na Bíblia, que Moisés teve que sair ali às pressas do Egito, porque ele tinha tirado a vida de uma pessoa, possivelmente em legítima defesa, mas tinha cometido esse crime. E aí, então, ele teve que sair correndo, foi para uma outra região, e lá ele recebeu a orientação espiritual de que ele deveria voltar ao Egito para libertar
o seu povo que estava então em cativeiro. Moisés naturalmente sabia da sua condição, nesse momento, sabia da sua condição de hebreu, de um igual aos seus ali, pelo menos da mesma raça, que estavam em cativeiro no Egito. Então ele volta para o Egito e lidera a retirada do seu povo daquele país em direção à chamada Terra Prometida, né, a Canaã. Naturalmente que o faraó não quis, não aceitou a retirada daquele povo, porque era uma mão de obra escrava de que eles se utilizavam. E aí nós tivemos aquelas pragas do Egito e tudo mais, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa história, já assistido algum filme, até mesmo alguma novela. Mas no final, né, depois da última praga, Moisés conseguiu libertar o povo hebreu do cativeiro do Egito e conduziu pelo deserto durante muitos anos. E já perto depois de muito tempo, né, atravessando o deserto, ele recebeu por via mediúnica. Não se sabe se foi um fenômeno de efeito físico ou um fenômeno de efeito intelectual, mas as leis divinas, os 10 mandamentos, ficaram registrados ali na tábua da lei, que ele apresentou ao seu povo. Então, não matar, não roubar, não cobiçar o que é alheio, não levantar falso testemunho, quer dizer, não mentir, honrar pai e mãe, enfim, 10 leis ali, recebidas possivelmente por um espírito bastante superior. Não foi diretamente Deus que transmitiu aquelas mensagens, mas foi um espírito em nome de Deus, né, porque ele transmitiu ali leis que valem para qualquer povo e qualquer época. Então, com isso, a gente tem que fazer uma certa separação, né, daquilo que é de origem divina, como, por exemplo, os 10 mandamentos, e também daquilo que é de origem humana, porque Moisés era um líder, um legislador, um governante daquele povo, em razão do seu conhecimento, da sua instrução, do seu cabedal intelectual. E as pessoas que ele liderava eram pessoas muito ignorantes, muito brutas, pessoas que não sabiam ler, escrever, que tinham ainda costumes bastante atrasados, principalmente porque elas tinham vivido em cativeiro no Egito, né, como povo, durante alguns séculos. Então, muitos dos costumes egípcios estavam arraigados, né, naquela população. Então, Moisés também, junto com aquilo que é de origem divina, ele promulgou por ele mesmo, aí não foi interferência divina, não foi interferência de nenhum espírito, ele mesmo promulgou leis civis, disciplinares e religiosas para regrar o funcionamento daquele povo. Por isso que nós, ao lermos o Antigo Testamento, nós temos que ter esse cuidado de separarmos aquilo que é de origem divina de aquilo que é de origem humana. Até porque os hebreus tinham uma visão um tanto quanto atrasada de Deus. Para eles, Deus era um Deus de forma humana, é um Deus assim dotado de defeitos humanos, um Deus dos exércitos, um Deus exclusivista e parcial que deveria ser temido, não necessariamente amado. Eu coloquei essa figura, na verdade é uma pintura feita por Michelangelo na Capela Sistina, que fica no Vaticano em Roma. Mostra ali um deus, né, de longas barbas brancas, né, de forma humana, como se fosse um ancião, né, porque o mundo é antigo, então também Deus deveria ser velho, né? A visão humana imperfeita, atrasada de Deus. E que na época de Moisés era ainda pior, porque era um Deus que deveria fulminar os povos adversários, que eram pagãos, idólatras, os povos que deveriam ser conquistados, era um Deus dos exércitos, vingativo, cruel. Ou seja, as pessoas daquela época emprestavam a Deus características que eram nitidamente humanas e bastante atrasadas, aliás. Então, a gente tem que ter esse cuidado ao lermos o Antigo Testamento, entendermos o contexto para separarmos aquilo que está lá, que é de origem divina, daquilo que é de origem humana. A lei divina, por exemplo, é eterna, foi criada por Deus, né, e vale para toda a eternidade. Já a lei humana é transitória, ela vai evoluindo com o tempo. À medida que a civilização se desenvolve, há necessidade de reformular aquelas leis, abolir algumas que já não fazem mais sentido,
criar outras novas e assim por diante. Vou dar um exemplo. No nosso país, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é uma lei que foi criada há alguns anos. Porém, há 20, 30 anos, talvez essa lei não fizesse muito sentido, porque a internet ainda não estava disseminada, eh, e não era uma coisa massificada como hoje. Mas a partir do momento que a internet se tornou um bem, né, praticamente comum, uma necessidade de primeira ordem, a gente viu isso claramente na pandemia, então os nossos representantes legais resolveram criar esse marco civil para regular o funcionamento da internet. Então isso mostra como as leis vão evoluindo ao longo do tempo, acompanhando a evolução das civilizações. Por isso que nós não podemos olhar o Antigo Testamento e pegar aquelas leis humanas, civis, de Moisés e achar que elas valem para hoje, porque não valem. Elas tiveram ali um momento, uma utilidade e valiam para aquele povo, naquela época. Hoje não mais. A lei divina ela é imutável, não pode ser alterada e não é alterada. Já a lei humana, como sabemos, ela é alterável. Porque a lei divina é perfeita. Aquilo que é perfeito não precisa nem deve ser modificado. Ela foi criada por Deus também, que é o infinito de todas as perfeições. Já a lei humana reflete as nossas qualidades morais e intelectuais. Como somos ainda bastante acanhados espiritualmente em relação a isso, as nossas leis são naturalmente imperfeitas. A lei humana vale para todos os povos e épocas e mundos, né? Nós sabemos já que existem diferentes mundos no nosso universo, né? Muitas moradas na casa de meu pai, diz Jesus. Os hebreus achavam que o mundo, que o universo se reduzia praticamente somente a eles ali, aquele povo, que os demais povos não eram de grande importância, eles eram os escolhidos. Jesus amplia isso daí enormemente, ao dizer que não só os povos estrangeiros, os gentios, deveriam ser acolhidos pela boa mensagem, como também há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, Deus se vale do universo como morada, e os diferentes mundos são os locais de habitação dos espíritos criados por Deus. Já a lei humana é circunscrita a um povo e a uma época. Bom, com isso a gente chega no que a gente entende como leis de Deus. As leis de Deus são leis naturais, perfeitas e imutáveis, estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. A harmonia que reina no universo material, como no moral, se baseia nessas leis. Com isso, a gente observa que não existe o sobrenatural. Não existe nada que possa derrogar as leis da natureza, porque seria uma derrogação das leis divinas. Só que elas são imutáveis, são perfeitas, elas não podem ser derrogadas. Talvez alguém pense, mas e os milagres produzidos por Jesus? Milagre no sentido original da palavra, que quer dizer algo admirável, vem de mirare do latim, algo assim que chama a atenção, algo extraordinário, único, raro. Aí tudo bem. Os fenômenos produzidos por Jesus eram assim, admiráveis, mas eram fenômenos que se utilizavam de leis naturais criadas por Deus. Nada que Jesus fez foi sobrenatural. Quando, por exemplo, Lázaro estava em estado letárgico, ele ainda não havia desencarnado. Ele estava quase morto, mas ainda existia ali um resquício de fluido vital e o seu espírito ainda estava ligado ao corpo, né? Sua alma estava ligada ao corpo através ali de um pequeno cordão fluídico, né? Seu perispírito ainda estava ligado ao corpo. Portanto, Jesus, né, com seu conhecimento das leis, com seu poder fluídico, ele pôde chamar Lázaro para a vida consciente, porque a vida física ainda existia. Porque se Lázaro tivesse desencarnado de fato, que é quando os laços que unem o corpo à alma tivessem de fato rompidos, não haveria como, né? Porque então o corpo já entraria em decomposição.
Portanto, tudo que é produzido no universo, seja no universo material como no espiritual, é baseado em leis naturais criadas por Deus. E essas leis se dividem em dois tipos. O primeiro tipo são as leis físicas, que regem o funcionamento da matéria bruta, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, das universidades, do Instituto de Pesquisa. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec fala que o espiritismo não é da alçada da ciência. Ele está se referindo a essa ciência aqui, a ciência que estuda a matéria. Porque o espiritismo, enquanto ciência, mas aqui a ciência do ponto de vista de ter um método estabelecido, de ser baseado em fatos, de se utilizar a razão para descrever os fenômenos, na lógica. Essa ciência ah, do espiritismo é uma ciência que se preocupa com outro tipo de lei, que são as leis morais. Essas leis é que são o foco do espiritismo, porque elas dizem respeito ao homem considerado em si mesmo, das suas relações com Deus e com seus semelhantes, porque elas contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, né? E é o que nós estamos estudando aqui hoje, as leis morais criadas por Deus. Naturalmente que essas leis morais, talvez alguém pergunte, onde elas estão escritas? Em algum lugar? Daqui a um pouco a gente vai falar onde que essas leis morais estão escritas. Porém, para estudarmos essas leis, para fins didáticos, Kardec as organizou em 10 partes, conforme consta na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele poderia ter dividido as leis morais em 5, em 15, em 20, mas resolveu organizar, né, com o apoio dos espíritos, as leis morais em 10 partes. A primeira é a lei de adoração, que fala da existência de Deus e do relacionamento do ser humano com o Criador, né? Fala da prece, da necessidade que nós temos de orar a Deus para agradecer, pedir, louvar, né? É fundamental esse relacionamento do ser humano com o seu Criador. Lei de trabalho, que é necessário não só para desenvolver o nosso mundo material, mas também a nossa inteligência. Lei de reprodução, porque para vivermos aqui na matéria, nós precisamos nos reproduzirmos. Por isso existe a lei da reprodução, que vale para todas as espécies. Lei de conservação, que é esse instinto que nós temos de conservar a vida humana, de preservá-la, porque é um presente divino sagrado que nós temos. O maior bem que nós temos é a nossa vida. E assim como uma criança, quando vai para a escola, ela ali aprende, ela passa por provas, por testes, por dificuldades, nós também estamos na escola da vida para aprender. Imagina se a criança recebesse uma bolsa de estudo para uma escola maravilhosa, uma escola de ponta, avançada, a melhor possível para o nível em que ela se encontra. Nós também recebemos por presente divino essa escola terrena, que é adequada à nossa evolução neste momento. Por isso a necessidade de nós conservarmos a nossa vida. Lei de destruição, que nós também podemos entender como a necessidade de reciclagem e transformação da natureza. Tudo quanto é matéria, ele tem o seu ciclo ali, ele depois, aqueles elementos materiais que formam a matéria, eles se dissolvem. Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, Deus foi o criador, mas a partir disso a matéria foi se transformando, né? Foi se agregando, se combinando. Estrelas eram formadas, estrelas depois desapareciam, nasciam, morriam, né? Porque os seus elementos materiais ficavam então espalhados pelo universo. Então, é essa lei de destruição, que muitas vezes é necessário que algo que não está ali muito bom, ele seja transformado para algo melhor. Lei de sociedade, porque nenhuma pessoa vive de forma isolada, todos nós temos necessidade um dos outros para aprendermos, para progredirmos e vivermos em conjunto em sociedade. Talvez alguém pense, eu vou me isolar do mundo
porque o mundo é impuro, as pessoas são agressivas, são violentas. Bom, é verdade. O mundo ainda tem seus muitos problemas. Mas ao fazermos isso, nos isolando da sociedade, nós estamos sendo egoístas. Porque como é que nós vamos exercitar o amor ao próximo, que é a lei maior, como nos diz Jesus, sem que nós nos relacionemos com o próximo em sociedade? Não tem como. Por isso, essa necessidade de vivermos em sociedade, até porque nem todos nós temos todas as habilidades. O que falta a um, o outro supre. E assim, né, nós temos diversas profissões, os diversos tipos de trabalho, onde cada um complementa o outro e todos nós vivemos em harmonia em sociedade. Pelo menos é isso que deveríamos fazê-lo, né? Lei do progresso, porque todos nós temos que progredir, evoluir, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista intelectual. Lei de igualdade, porque Deus não tem privilegiados na criação. Ele é infinitamente bom, sábio, misericordioso e nos criou a todos iguais, tendo o mesmo ponto de partida e a mesma destinação, que é a perfeição e a felicidade. E para nós evoluirmos, né, dessa senda do progresso, nós temos aí a lei de liberdade, que é o uso que nós temos do nosso livre-arbítrio para pensar, para agir, para fazer, também para errar, porque o erro faz parte desse processo de aprendizado. Por isso que quando nós erramos, não é Deus que produziu o mal, somos nós mesmos, nesse exercício do aprendizado rumo ao progresso, é que nós muitas vezes cometemos equívocos, agimos de forma errada, né, em razão da nossa liberdade. Deus não tem bonequinhos, né, fantoches, ventrílocos, marionetes, não. Ele nos fez inteligentes, com capacidade de criar, para que nós fôssemos os artífices da nossa própria evolução. Que pudéssemos, como tem uma metáfora bonita, né, construindo com a própria argila do nosso desenvolvimento, nós vamos construindo a nossa plenitude espiritual, né? Trabalhando ali na matéria, voltando ao plano espiritual, muitas vezes, né? A reencarnação é necessária nisso. E são essas leis. Talvez vocês estejam falando, mas se são 10 leis, onde está a 10ª lei? É a lei de justiça, de amor e caridade, que é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Vai ser o nosso foco agora, né? Entender um pouco mais dessa lei de justiça, de amor e de caridade. Bom, naturalmente que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Vou deixar aqui uma charge com vocês, da Mafalda, muito interessante, né? Onde ela fala assim para a mãe: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Pergunta a mãe. Esse que a gente tem aqui dentro. É a nossa consciência, né? Esse inquilino ali que nos aponta quando nós erramos, que nos incomoda, que nos traz aquela coisa, e a gente não consegue deixar de pensar naquilo. É a lei de Deus a se manifestar em nós. Na medida em que nós compreendemos e praticamos a lei de Deus, evoluímos espiritualmente. E aqui uma representação simbólica, uma pintura da escada de Jacó. Jacó foi neto de Abraão, filho de Isaac, né? E ele teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos do povo hebreu. E Jacó, então, é um dos patriarcas, né, do povo hebreu, junto com Isaac e Abraão. Por isso que muitas vezes é referido lá na Bíblia como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Jacó teve um sonho uma vez, que havia uma escada ligando o céu à terra, e que nessa escada subiam e desciam anjos. Na verdade, simboliza evolução, com a diferença de que, uma vez que nós alcançamos um determinado degrau,
nós não voltamos, nós não descemos, porque a evolução, ela nunca, ela volta daquilo que o espírito já conquistou. O espírito sempre progride, no máximo fica estacionário, mas nunca retrograda, nunca ele volta da sua evolução, nunca ele deixa de aprender aquilo que ele já aprendeu. Analogamente, é uma criança que está na escola e aprende ali a ler e a escrever, mesmo que ela mude de escola, mesmo que ela pare de estudar, se ela já aprendeu a ler e escrever, ela não vai esquecer, né? Então, tudo aquilo que o espírito aprende, tudo aquilo que o espírito conquista, moral ou intelectualmente, é patrimônio indelével dele. Ele não perde jamais. E podemos filosoficamente pensar como que o bem sendo tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem e proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, Deus não criou o mal. Deus só criou o bem, criou as suas leis. Mas nos deu a liberdade de seguirmos essas leis ou, eventualmente, agirmos de forma contrária às leis. Quando fazemos assim, nós sofremos. E aí é o mal, né? Criado por nós, né? Não por Deus. Inúmeras reencarnações são necessárias nesse aprendizado. Jesus disse, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas como alcançar o infinito, a plenitude do Espírito, apenas em uma única existência, por mais profícua que ela seja? Impossível. Da mesma forma que a criança que frequenta a escola, por mais proveitoso que tenha sido o seu dia de aprendizado, ela não vai adquirir todo o conhecimento que aquela escola pode proporcionar em apenas um dia de aula. São necessários muitos dias em que ela vai para a escola, fica, aprende, passa por testes, que é onde ela demonstra que sabe. Ao final, toca o sinal, ela tem que voltar para o seu lar, para o seu verdadeiro lar, onde ela faz uma avaliação daquilo que ela estudou, faz as lições de casa e se prepara para um novo dia. Assim também conosco, do ponto de vista espiritual. Estamos na terra de passagem, nosso verdadeiro lar é o plano espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos. Esperemos que voltemos um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos, mais sábios, moralmente mais justos, solidários, um pouquinho mais de cabedal intelectual, cultural, necessário à nossa evolução. Por isso que muitas, incontáveis reencarnações são necessárias nesse processo, nesse aprendizado. E sempre que nos desviarmos das leis de Deus, experimentaremos sanções disciplinadoras a se exprimirem desajustes e sofrimentos. Né? Muito se diz no movimento espírita, ou se evolui pela dor ou pelo amor. Essa frase eu não concordo muito com ela, porque somente por amor é possível evoluir. A dor, ela nos desperta, ela é importante, ela tem o seu papel pedagógico na nossa evolução. Ela nos faz muitas vezes sentir o que o outro está sentindo, ela amolece o nosso coração, ela nos desperta para sentimentos e reflexões que sem ela nós não teríamos. Ela é a consequência daquilo que nós fizemos de errado, mas naturalmente tem esse propósito didático também de nos despertar. E uma vez despertos, nós teremos que agir do bem, colocar o amor em ação, que é a caridade. Somente aí é que nós evoluiremos. Kardec fala que para a reparação total de uma falta, a anulação total de um erro que nós tenhamos cometido, são necessários 3 passos. O primeiro passo é o arrependimento. A noção, a consciência exata de que aquilo que a gente fez não deveria ter sido feito. Se nós pudéssemos voltar no tempo, teríamos feito de forma diferente. Não é um arrependimento da boca para fora, superficial, onde muitas vezes reflete o sentimento negativo devido às consequências do nosso erro. Por exemplo, fizemos algo de errado, fomos presos e aí estamos arrependidos. Por quê? Porque nós somos presos. Não porque o ato que nós fizemos foi errado. Não é esse tipo de arrependimento.
O arrependimento aqui é o arrependimento sincero. Aquele que, independente das consequências do nosso erro, nós olhamos a causa e pensamos, não, eu não deveria ter feito aquilo. Aquilo foi errado, eu sinto e eu sei disso. Então, o primeiro passo é esse arrependimento sincero. O segundo vem a expiação, com X. Significa nós sofrermos as consequências daquilo que nós fizemos o outro sofrer. E aí vem a lei divina a trazer para nós exatamente aquilo que nós fizemos ao outro, para sentirmos na pele aquilo que nós, no passado, fizemos o outro sofrer. É claro que junto com a expiação, ela vem ajustada conforme a misericórdia divina, porque o amor cobre a multidão de pecados, né? Como nós verificamos lá no Evangelho. O amor ele serve como atenuante, né? A ação nossa no bem, ela serve como atenuante para as expiações que nós deveremos sofrer. Por isso que o último passo que Kardec fala, né? Arrependimento, expiação. O terceiro e último é a reparação. É a ação nossa no bem para reerguer a pessoa e reparar a falta que nós fizemos a ela. Somente após isso é que nós teremos anulado completamente aquela nossa falta. Então a gente viu que não basta pedir perdão a Deus. Podemos, devemos pedir, mas Deus vai nos conceder a oportunidade, a misericórdia divina é a oportunidade que Ele nos concede para repararmos as nossas faltas. Não é simplesmente passar a borracha nos nossos erros. A nossa própria consciência não admite isso. Naturalmente que, ao longo da história, inúmeros espíritos superiores têm revelado a lei de Deus aos homens. Por exemplo, Moisés, que citamos há pouco, Sócrates, entre os gregos, Sócrates foi um filósofo importante, né, que dizia, só sei que nada sei, né? Ou seja, quanto mais ele adquiria conhecimento, mais ele tinha noção da sua completa ignorância daquilo que ele ainda precisava conquistar. É porque o horizonte nosso se alarga, se amplia o infinito à medida que nós temos mais conhecimento, que nós evoluímos intelectualmente, né? A gente passa a ter noção melhor, mais aprofundada daquilo que ainda nós temos que conquistar. Sócrates, inclusive, né, através da sua doutrina, podemos dizer que foi um dos precursores do Espiritismo. Tem lá na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo uma explicação de Kardec, muito interessante a respeito disso. Francisco de Assis, né, também na Idade Média, as pessoas estavam ali, a teologia dominante, o cristianismo em voga, estava muito voltado aos templos, ao bezerro de ouro, à matéria, aos rituais. E Francisco de Assis veio nos trazer uma mensagem de simplicidade, de amor, de desapego, de contato com a natureza, muito importante, né, para todos nós. Buda também, no Antigo Oriente, também, que se iluminou. E modernamente Gandhi, uma figura extraordinária, conhecida também como Mahatma, a grande alma, que conseguiu, de forma pacífica, se valendo da não violência, libertar a Índia do Império Britânico, que era o maior império da época, um povo de centenas de milhões de pessoas que era politicamente dominado pelo Império Britânico, mas Gandhi conseguiu realizar essa libertação não através de guerras, de atos violentos, nada disso, mas através da não violência. Não é à toa que Jesus diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, o nosso planeta, que hoje ela é dominada pelos fortes, pelos ímpios, pelos cruéis, pelos violentos, mas ela está se transformando. E aqui somente permanecerão aqueles que forem mansos, aqueles que forem pacíficos, aqueles que tiverem o respeito como norma. Né? Grande foi um exemplar divino disso, da mansidão, do respeito, da paz. Mas o maior deles é Jesus, né? O tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo, que é nosso guia, modelo e mestre. Esse quadro é maravilhoso, eu sempre gosto de colocá-lo nas minhas apresentações.
intitulado A Luz do Mundo, pintado por Holman Hunt. Quando esse pintor apresentou o seu quadro à audiência, muitas pessoas ficaram admiradas, encantadas. Mas teve alguém, sempre há, que achou ali um defeitinho e falou: Viu, esse quadro é muito bonito e tal, mas você se esqueceu de pintar a maçaneta. Toda porta tem uma maçaneta. E o pintor então respondeu: Essa porta, meu amigo, simboliza o coração humano. Só pode ser aberta pelo lado de dentro. E Jesus está ali pacientemente batendo nela há 2000 anos. Muitas vezes nós só enxergamos o mestre como um farmacêutico, como um médico que vai nos dar o remédio, que vai curar os nossos problemas, as nossas doenças. Então nós nos lembramos de Jesus somente para pedir, como se ele estivesse ali à disposição para realizar favores a nós, como se ele fosse nosso empregado, nosso servo. Mas Jesus é nosso guia, modelo e mestre. Ele aponta a nós o caminho da verdade e da vida. Mas nós é que devemos caminhar. Jesus não é o salvador nesse sentido teológico de alguém que de fora para dentro nos tira da nossa ignorância, não. Cabe a nós nos salvarmos ao seguirmos os passos que Jesus ensinou e vivenciou. E Jesus nos pede para sermos mais justos, mais humanos, mais pacíficos, mais misericordiosos, mais mansos. É só nós lermos o Sermão da Montanha. É uma página belíssima contida no Novo Testamento. Tão bela que Gandhi uma vez disse que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, porém restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque aquilo resume de forma bela, sintética e profunda quais são as leis morais de Deus. Não é à toa que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca bastante, né, em detalhar o Sermão da Montanha, a parte moral do ensinamento do Cristo. E com Jesus nós aprendemos que ele veio cumprir a parte divina da lei mosaica. Ele não veio destruir a lei divina, ele veio cumpri-la. Mas naturalmente que a lei humana, ele veio reformá-la, ele não se ateve a isso. Tanto é que ele curava pessoas no sábado, e era proibido fazer isso, porque Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Jesus não condenou à morte uma mulher adúltera, e a lei de Moisés, a lei civil, disciplinar, mandava que ela fosse condenada. Curioso aí, não é? A lei divina dos 10 mandamentos diz não matar, mas a lei civil humana de Moisés manda matar aquele que comete um erro. São contradições humanas, né, típicas da nossa pouca evolução. Jesus apresenta Deus como Pai, amoroso, soberanamente justo e bom. Não um Deus dos exércitos, um Deus exclusivista e parcial, que era a visão mosaica. Fala de esperança, perdão e misericórdia. Além do não fazer aos outros o que não desejamos que nos seja feito, acrescenta o fazer aos outros o que queremos para nós. Essa primeira parte aqui é um princípio de justiça, não fazer aquilo que eu não quero que seja feito a mim. Muitas vezes basta a inércia, quem sabe a preguiça, para nós estarmos quites com essa primeira parte. Mas Jesus vai além. Ele diz: fazer aos outros o que queremos para nós. Ensina sobre recompensas e penas futuras, a cada um segundo suas obras. Né? É esse princípio de causa e efeito, ação e reação. E então nós recordamos, então, a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Jesus foi a representação do amor aqui na nossa terra. E ele, como ninguém, praticou a caridade. Mas qual a diferença entre caridade e amor? Amor é esse sentimento, é essa qualidade nossa de nos importarmos com o próximo, de desejarmos o bem a ele. Caridade é esse amor em ação. Assim como o vento
é o ar em movimento, a caridade é o amor em ação. O amor que obra, que opera, que realiza, que não fica só no sentimento, que vai na ação, que atua, que concretiza. Lembrando até do que nos dizem o apóstolo Tiago: a fé sem obras é morta. Não basta o sentimento, é necessário a ação. É claro que a caridade, ao longo dos tempos, ela foi perdendo seu sentido original, foi muitas vezes confundida com esmola, com assistencialismo material. Também é, né? Porém, ela vai muito além disso. Imagine se nós pudéssemos voltar no tempo e encontrarmos Jesus. E pudéssemos conversar com ele a respeito de caridade e perguntássemos: mestre, o que o senhor entende por caridade? Como ele responderia? Kardec teve essa ideia na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem de forma sintética e profunda: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência é trabalhar em favor do próximo, é nos colocarmos à disposição, sermos solidários. Se alguém precisa que nós façamos um favor, a gente faz. Se alguém que precisa que nós fiquemos no hospital, a pessoa vai e fica. É realizar algo, é se colocar à disposição, é ser generoso. Mas não apenas benevolência, caridade é indulgência, que é tolerar os defeitos alheios. É aceitar que o próximo tem ali as suas imperfeições, as suas dificuldades e limitações. Da mesma forma como nós também temos as nossas limitações e dificuldades. E o perdão é compreender o próximo na sua ignorância. Entender que o próximo, quando ele nos feriu, nos agrediu, ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus falou disso, né? Ali, antes de expirar na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque quem age, quem fere, quem desrespeita, quem violenta, está ali revelando uma chaga espiritual tremenda, revelando a sua, passando o recibo da sua ignorância, da sua pouca evolução. Quando o ofendido compreende isso, ele consegue perdoar. Não é esquecer, é não deixar que aquele sentimento se transforme em mágoa, ressentimento, raiva, ódio. É não se vingar, é não desejar o mal. Pelo contrário, desejar o bem. Não significa nos aproximarmos, não. Se a pessoa nos fere, nós nos afastamos, porque também precisamos nos respeitar. Esperar o tempo da pessoa, cada um amadurece na estação que a pessoa definir, né? Cada um tem o seu momento ali de evolução. Então, o perdão é compreender o próximo nessa ignorância. Vou dar aqui um exemplo, uma analogia. Existia certa vez um biólogo ali que estava mergulhando com tubarões. Na verdade, ele estava ali no raso, água mais ou menos ali em torno da cintura, e havia alguns tubarões pequenos, de 2 metros ali circundando. Ele jogava alimento, o tubarão vai lá, comia, tudo mais, filmando. Aí, de repente, um tubarão confundiu a perna dele com o alimento e foi lá e abocanhou. Ele tem que ser retirado correndo da água, porque estava sangrando, aí o sangue atrai mais tubarões. Quase perdeu a vida, porque perdeu muito sangue e tudo mais, podia ter morrido. Teve que fazer fisioterapia, uma enorme cicatriz, né, tempo de hospital e tudo mais, quase perde a perna. Ele ficou com raiva do tubarão, com mágoa dele, com ódio, de maneira alguma. Continuou amando aquele animal, porque ele sabia que aquele animal estava agindo conforme a sua natureza. Ele compreendeu a natureza daquele animal que o feriu, quase tirou a sua própria vida, e não deixou que aquela dor que ele sentiu se convertesse em sentimentos negativos. Continuou amando os animais, trabalhando para a sua preservação, para a conscientização das pessoas. Benevolência é: se alguém vos forçar a caminhar 1000 passos, caminhai com ele 2000. Sermos generosos, solidários, auxiliarmos o nosso próximo naquilo que ele precisa. E o próximo é a nossa ponte para Deus. E o diálogo fraterno constrói essa ponte, é fundamental. Não nos realizaremos plenamente como filhos de Deus sem nos relacionarmos bem com os nossos irmãos. Por isso que o isolamento
Pode ser necessário em alguns momentos da nossa vida, mas serão pequenos isolamentos para recarregarmos as baterias, para meditarmos, refletirmos, mas precisamos voltar a ter contato com o nosso próximo, dialogarmos com ele. E diálogo significa principalmente ouvirmos o nosso próximo, escutarmos de forma ativa aquilo que ele nos tem a dizer. Muitas vezes nas nossas conversas a gente só fala, fala, fala e não ouve, né? Por isso que o diálogo é fundamental nesse relacionamento com o nosso próximo. E aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês de figuras extraordinárias que exemplificaram o amor, a caridade, o perdão. Chico Xavier recebia muitas pessoas de diversas partes do Brasil. Certa vez ele recebeu uma pessoa bastante rica, abastada materialmente, que disse: Chico, tem uma situação financeira confortável, uma família linda, esposa, filhos adoráveis, obedientes, inteligentes, uma casa de dar inveja às pessoas, né? Tenho, né, a minha empresa que também está tendo bastante lucros, tenho saúde material, enfim, sim, enfim, Chico. Mas alguma coisa me falta. Não sei o que dizer o quê. Sinto um vazio dentro de mim, uma angústia. É como se me faltasse alegria. O que falta, Chico? O que eu tenho que fazer para recuperar essa alegria? Chico refletiu durante uns momentos, possivelmente consultando o seu mentor espiritual. Ele respondeu: o que lhe falta, meu amigo, é a alegria dos outros em sua vida. Você vive muito centrado na sua família, em si mesmo. Tenha contato com outras pessoas. Haja em favor do semelhante. Você tem recursos, inteligência, conhecimento. Construa uma obra assistencial, uma obra de caridade. Ou se filie a uma delas. Dedique algumas horas por semana em trabalho voluntário. Faça o bem, seja generoso. Compartilhe com os outros aquilo que você já conquistou. Ajude os outros a crescerem também. Deixe de olhar em si. Pare de olhar para o seu umbigo. Em outras palavras, né? Chico disse de forma amorosa, mas em outras palavras é isso. Olhe para o semelhante. Que uma vez que você conquiste a alegria para as outras pessoas, naturalmente a alegria voltará para você. Madre Teresa também, né, para não ficarmos em exemplos espíritas. Certa vez estava em Calcutá, na Índia, limpando as chagas de uma pessoa com hanseníase. Era um leproso. Ela estava dando banho naquela pessoa. E um jornalista ficou ali ao lado dela, achando aquilo tudo muito esquisito, e pensou consigo mesmo. Na verdade, ele verbalizou: nem por US$ 1 milhão eu daria banho ao leproso. Ao que ela respondeu: o senhor não daria banho ao leproso nem por US$ 1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Ela não estava fazendo aquilo por dinheiro, por nada. Ela estava agindo por caridade, por amor. Gandhi também, que já falamos bastante, né, disse uma vez: se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Conhecemos uma pessoa que atingiu já essa plenitude do amor: Jesus. E ele vem, ao longo do tempo, neutralizando o ódio de milhões. Está na hora de ele neutralizar o nosso ódio. Mas para isso nós temos que permitir isso. É um trabalho nosso também. E isso para isso é necessária a tolerância. A gente viu que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência nós vimos que é sermos solidários, generosos. Indulgência é aceitarmos as diferenças, sermos tolerantes com o nosso próximo. Aceitar as diferenças. Saber conviver com o diferente. Tem uma historinha muito interessante. Duas pessoas estavam ali no cemitério. Um era um monge oriental, estava vestido ali com as suas vestes típicas, né, da sua religião. E ao lado do túmulo vizinho estava um cristão ocidental. E o monge tinha colocado um prato de arroz, né, um prato de alimento em cima do túmulo. Estava ali fazendo as suas orações. E o cristão, olhando aquilo, achou muito esquisito. Um prato de arroz em cima do túmulo. Até que não aguentou e falou, de forma até mal educada: viu, meu amigo, não é por mal não, mas você acha mesmo que o seu morto vai se levantar do túmulo e comer esse arroz que você colocou aí?
desrespeitoso, sarcástico, desnecessário dizer isso, mas ele fez. E o monge ali, sem perder o equilíbrio, disse, com muito bom humor: acredito sim, meu amigo, e vai fazer companhia para o seu morto quando ele vier cheirar as suas flores. Né? O cristão levando flores para colocar em cima do túmulo e o oriental levando um prato de arroz, cada um conforme a sua cultura, conforme a sua tradição religiosa, cultural, enfim. Nós precisamos respeitar isso, saber conviver com as pessoas que são diferentes de nós, não só do ponto de vista físico, né? Porque cada um é diferente um do outro, mas diferenças também de opinião. Entender e aceitar que o próximo possa ter uma opinião diferente da nossa, uma opinião religiosa, uma opinião política, ideológica, é preciso entender e respeitar isso. Não julgar, não é como Jesus dizia, porque da mesma forma como nós julgarmos, nós seremos julgados. E antes de tentar tirar o cisco ali do olho do próximo, verificar a trave que tem no nosso próprio olho, né? Porque muitas vezes é assim. Nós enxergamos com muita facilidade o problema, a dor, né? O cisco no olho do nosso próximo. E nos esquecemos de tirar a trave que se encontra no nosso próprio olho. Finalmente, falarmos de caridade é de perdão. Porque o perdão, assim como representa essa figura, ele nos liberta. Muitas vezes aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, ele vai nos trazer problemas futuros, porque é uma energia negativa, uma energia ruim, pesada, um fluido deletério que nós estamos ali acumulando do nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E como o nosso perispírito está ligado molécula a molécula ao nosso corpo físico, aquela energia carregada negativa vai se refletir no nosso corpo físico, nos trazendo muitas vezes doenças de difícil solução. Jesus já dizia, não apenas 7 vezes, quer dizer, de forma incondicional, né, sem limites. E é preciso perdoar na medida em que temos necessidade do perdão alheio. Todos nós já cometemos faltas, já erramos, e precisamos também sermos perdoados pelas pessoas. Por isso, a necessidade, né, fundamental de nós perdoarmos, por um princípio de coerência. E isso tem impacto na nossa saúde física e mental. Uma vez eu estava assistindo um daqueles programas que falam sobre acumuladores. As pessoas ficam acumulando coisas físicas, lixo, objetos na sua casa. Às vezes tem um cômodo inteiro, às vezes a casa inteira da pessoa é cheia de objetos. E mal ela consegue transitar ali. É uma doença, né? É algo mental que precisa ser tratado, precisa tomar remédio, ter contato com o psiquiatra e tudo mais, porque ela não está bem. Muitas vezes nós também somos acumuladores de mágoas, de ressentimentos. É porque nós não estamos bem, naturalmente. E aquilo vai se refletir no nosso corpo físico depois. Por isso, o perdão não é só importante do ponto de vista espiritual, porque não existe evolução. Kardec fala, não, fora da caridade não há salvação, quer dizer, fora da caridade não há evolução, não há conquista da plenitude espiritual. E perdão é um dos itens fundamentais da palavra caridade, como aí entendia Jesus. Sem o perdão, não tem como a alma se libertar, evoluir. Então, do ponto de vista espiritual é fundamental, mas também do ponto de vista físico, porque aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo vai nos causar problemas e pode, inclusive, abreviar a nossa encarnação. Por isso, a lição do perdão é tão importante na nossa vida. É difícil, mas temos que nos esforçar. Podemos orar a Deus, Senhor, não consigo perdoar ainda, mas me ajude, me mostre o caminho, amoleça o meu coração. Esse tipo de prece revela não só a humildade nossa perante a Deus, quando nós reconhecemos as nossas faltas, e a humildade é fundamental na oração. A gente lembra daquela passagem de Jesus, né? Que ele estava ali com alguns discípulos e algumas pessoas oravam no templo de forma ruidosa, estrepitosa, né? Para chamar atenção. E ao passo que havia um publicano, uma pessoa considerada de má vida, no fundo ali do templo, dizendo, sem sequer levantar os olhos, Senhor, perdoa-me porque errei. Ele mostrava humildade, reconhecimento das suas fraquezas, das suas falhas. E essa pessoa saiu dali justificada perante Deus, conforme nos ensina Jesus. Então, não conseguimos ainda perdoar, reconheçamos isso e peçamos a Deus para que, de alguma forma,
nós possamos aprender essa virtude tão sagrada e fundamental na nossa existência. Aos poucos a gente vai conquistando. E a última lei, né, que fala de justiça, de amor e caridade. Já falamos de amor, de caridade e justiça, né, que está descrita no livro dos Espíritos, na quarta parte, Esperanças e Consolações, no capítulo 1 e 2, Penas e Gozos Futuros, como também no Céu e Inferno, o livro todo, especialmente no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Lembrando que a misericórdia divina é a porta aberta ao culpado para o retorno ao bem. Não é a anulação da falta. Às vezes a gente acha que, por Deus ser misericordioso, ele vai apagar as nossas faltas. Não. A nossa própria consciência exige isso. Misericórdia significa a oportunidade de nós repararmos, de refazermos a jornada de trabalho que foi deixada de lado. A oportunidade de começar no dia seguinte aquilo que não foi feito na véspera. É a porta aberta ao culpado para retorno ao bem, a todos nós, indistintamente. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja da sua formação mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceções. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Mesmo Jesus, que é o nosso mestre por excelência, o puro espírito, encarregado por Deus de conduzir a evolução da humanidade aqui na Terra, mesmo Jesus já passou pela fieira das provas e da inferioridade. Ele já foi um espírito como nós somos hoje. Assim como nós um dia seremos como Jesus é atualmente. Porque Deus não tem privilegiados. A todos dá o mesmo ponto de partida. A justiça de Deus é perfeita, ela é soberanamente misericordiosa, mas e a nossa justiça? Jesus nos dá a dica, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não for superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Reino dos céus é um estado de espírito nosso, a plenitude da alma, conquista espiritual nossa ao longo das reencarnações. Qual que era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça da lei mosaica, do olho por olho, dente por dente, a lei do talião. A justiça que muitas vezes se confundia com vingança, né? De rebater da mesma moeda. Jesus nos fala que se alguém nos bater numa face, que nós ofereçamos a outra. Não é a face física, é a face do perdão. Se alguém nos agride, nós não vamos agredir de volta. Essa seria a justiça dos escribas e fariseus. Não, nós vamos, na medida das nossas possibilidades, oferecer o perdão, porque aquilo vai nos libertar. A justiça que excede é a justiça feita com amor, com misericórdia, com benevolência, com sentimento pacífico, com docilidade, com mansuetude. Sem isso, nós não conquistaremos o reino de Deus no nosso mundo íntimo. Então, que o nosso Mestre Jesus, querido amigo de todos os momentos, possa nos acompanhar nessa jornada, nos inspirar e nos ajudar nessa conquista de nós mesmos. Eu agradeço a todos aqui pela presença, nossa palestra que chegou ao fim. E eu me coloco aqui à disposição, caso alguém queira conversar, trocar alguma ideia e tudo mais.